Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus, sabendo que Deus tem estado conosco e tem nos fortalecido e conduzido pelo Espírito Santo, segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para indicar a outras pessoas, para que nós possamos alcançar outras pessoas com a palavra de Deus. Então, a todos vocês que estão conosco, que Deus abençoe de uma maneira muito especial, que você possa ouvir a voz de Deus que vai muito além das nossas palavras humanas, que você possa ouvir a palavra de Deus de uma maneira que venha edificá-lo, que venha conduzi-lo, que venha fortalecer e que traga crescimento espiritual à sua vida. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos e que Deus permaneça com você todos os dias, segundo a promessa de Jesus Cristo, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É desta forma que nós vamos falar um pouco do dia seguinte ao Dia das Mães. Nós tivemos os Dias das Mães e como fica o nosso dia depois do Dia das Mães, depois do Dia dos Pais, depois dos dias festivos, das datas comemorativas, como fica o nosso dia, a nossa relação com Deus, a nossa relação no lar, a nossa relação familiar com a nossa mãe, com o pai, né? Mas voltado para esse dia, o dia seguinte do Dia das Mães, como que fica esta relação? Nós temos que observar aquilo que normalmente a mãe fala para todo filho e para toda filha. Dia da mãe é todos os dias, né? Não precisa ser um dia específico, mas é muito bom nós termos um dia específico para celebrar, para comemorar, para saber que nós precisamos a cada dia, a cada momento, que nós precisamos da palavra de Deus, precisamos compreender aquilo que Deus tem oferecido para nós, para que nós vivamos segundo a vontade dele, em espírito e em verdade. Lembre-se que é isto que Jesus fala acerca de Deus e com relação à nossa experiência cristã e para nós como filhos de Deus. O que Jesus fala a respeito dos adoradores é que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses estão em todos os lugares, em todas as denominações, em todas as religiões, e estes têm buscado o Espírito Santo com integridade, com firmeza, com verdade, buscando crescer em conhecimento para honrar, para agradar ao seu Pai Celeste, aos seus pais aqui na terra, honrando o seu pai e a sua mãe. Que é este o mandamento que nós temos em Êxodo capítulo 20, versículo 12, nós temos um mandamento especificamente falando disso, que em Efésios o apóstolo Paulo vai destacar que ele é o primeiro mandamento com promessa. E o mandamento diz assim, Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honre teu pai e tua mãe. E eu sempre gosto de voltar à explicação, de remeter à compreensão correta do que significa essa expressão de honra. Até porque a honra, quando ela é ferida, quando ela é afetada, ela nos machuca demais, assim como machuca também ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Né? Jesus, ele teve a sua honra ferida quando não dão crédito ao seu ministério, quando o levam também para a cruz, quando o humilham, quando criticam a sua postura de interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, Jesus foi muito
afetado na esfera humana, representando a todos nós, nesta questão de se ferir na honra. Agora, também Deus, desde que ele criou os céus, né, e depois criou a terra, mas ainda na perspectiva dos céus, o lar perfeito, o lar onde habitam os seres celestiais, onde ele criou o querubim ungido, e este querubim ungido que se torna Satanás, um adversário de Deus, ele se coloca em oposição e ele convence um terço do céu, dos seres celestiais, que ele estava correto. Então, o que ele afetou na figura de Deus, na figura do Pai, ele afetou exatamente, atingiu exatamente a questão da honra. E é claro que Deus vai requerer esta honra de volta. É por isso a expressão também de Jesus Cristo nos ensinando o Pai Nosso em Mateus capítulo 6, falando que quando nós orarmos, nós temos que lembrar que nós temos um Pai que está no céu. Porque, afinal de contas, a nossa postura de vida, as nossas escolhas, o nosso direcionamento de interpretação da própria palavra de Deus, colocado em prática em nossas vidas, vai trazer honra ou não ao Deus que criou todas as coisas, ao Deus que estabeleceu todas as leis, ao Deus que continua cuidando de cada um dos seus filhos e provendo a manutenção da vida. Então, este Deus que foi ofendido na sua honra, agora ele requer essa honra de volta, mas principalmente através de nós, através da nossa experiência, né, de falar acerca de Deus e de vivermos segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. O mandamento aqui em Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e a tua mãe. Honra deve ser uma postura constante. Depois que uma pessoa recebe honra, aquela honra não é tirada dele de maneira nenhuma. Quando a pessoa ele recebe honra, e receber honra, nós usamos esse termo por quê? Porque a honra vem em resposta a algo que foi feito anteriormente. Quando nós falamos, por exemplo, que um soldado recebeu uma medalha de honra, ele recebe essa medalha por quê? Porque ele prestou um bom serviço ali naquele momento em que ele estava inserido no seu militarismo, seja no exército, seja onde for a sua área militar, mas ele prestou um bom serviço, ele foi atencioso, ele representou muito bem aquela instituição que ele faz parte. Então, é uma pessoa honrada e que merece ter essa honra ressaltada, ter esta honra destacada, para que todos em volta reconheçam que ele é uma pessoa honrada, uma pessoa de valor, uma pessoa que tem princípios, uma pessoa que luta e se esforça pela honra da instituição, da pátria, daquilo que ele faz parte, daquilo que ele pertence. Então, a honra é algo que está impregnada em nós. A honra, e ela tem que estar impregnada na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa estrutura e interpretação do ser humano. Nós precisamos a todo momento estar pautados nesta honra. Por isso ele passa a ser também dentro, analisando o texto numa estrutura hebraica em que é chamada de quiasmo, em que o centro do texto, o meio do texto, sempre é o lugar de maior destaque, maior importância. Então, assim, dos 10 mandamentos, honrar o pai e mãe é o quinto mandamento, e ele passa a ser o mais importante de todos. Por quê? Todos os mandamentos de Deus, é claro que tem a sua relevância, tem a sua importância, todos os 613 mandamentos que nós temos na Bíblia. Agora, quando nós enfatizamos honra o teu pai e tua mãe, é porque tudo o que nós fazemos deve remeter ao nosso Pai Celestial e também à nossa mãe humana, nesta figura da estrutura familiar.
Nós temos que nascer da nossa mãe humana, mas temos que nascer também do Espírito, assim como Jesus afirma para Nicodemos: aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Nos importa nascer de novo. Nós nascemos da nossa mãe e temos que nascer novamente pelo Espírito Santo. Agora, a nossa postura de vida humana e espiritual vai trazer honra tanto à nossa mãe terrena, quanto ao nosso Pai Celestial. Então, as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa maneira de viver, aquilo que nós somos pautados pela palavra de Deus, nós vamos trazer honra ou desonra para a nossa mãe terrena e o nosso Pai Celestial. É esta a reflexão que nós temos que ter a todo momento. A sua postura de vida, a minha postura de vida, o nosso jeito de ser, de falar, de brincar, de se divertir, de estar com a família, de estar com os amigos, a nossa experiência de vida traz honra ao nosso Pai Celestial e traz honra à nossa à nossa mãe terrena, porque todos os dias nós temos que estar preocupados com essa honra. O nosso Pai terreno também, mas a todo momento nós temos que estar lembrados de que Deus está reivindicando a sua honra através de nós. Honrar o pai e a mãe. É por isso que quando nós nos expressamos como cristãos, nós temos que tomar cuidado na nossa postura de vida, naquilo que nós falamos, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. Afinal de contas, se eu perguntar para você quem é você, né, o que você vai responder? Normalmente, quando nós fazemos essa pergunta, quem é você? A pessoa não responde quem ele é. Normalmente, as pessoas respondem o que ele faz. Né? Por exemplo, se é um professor, quem é você? Eu sou um professor que dou aula em tal colégio. Se uma pessoa de qualquer área, de qualquer trabalho, né? Eu sou, né, um gráfico, eu sou uma faxineira, eu sou um médico ou uma médica, né? Na verdade, aquilo que nós fazemos acaba se assimilando com aquilo que nós somos. Agora, na verdade, o que nós fazemos é profissão. O que nós somos é essência. Então, se eu pergunto para você quem você é, o que você responderia? Você responderia que você é uma pessoa que tem características, personalidades, princípios, ética, moral, respeito. Você é uma pessoa que, na sua postura de vida honrada, você quer honrar ao seu pai e à sua mãe terrestre, mas também quer honrar o seu Pai Celestial. Honrando o seu Pai Celestial, você assume a postura de cristão. E aí, cristão enquanto essência, né, o que te faz de fato um cristão? O que é um cristão? O que é um professor? O que é um médico? O que é um faxineiro, uma faxineira? O que é uma pessoa dentro da sua profissão? Você é aquilo que você se dedica. Você é aquilo que você se dedica a aprender, aquilo que você se dedica a fazer. Quando você faz algo que você se dedica a estudar, a aprender e colocar em prática aquilo que você aprendeu, isto faz aquilo que você é. Por isso, essa ligação tão próxima do ser com a profissão. Porque você se dedicou, você buscou conhecimento, você se empenhou para praticar esse conhecimento. Então, aquilo que você se dedica torna aquilo que você é. Nas nossas bases cristãs, nós temos que pensar da mesma forma. Aquilo que nós nos dedicamos a fazer vai expressar aquilo que nós realmente somos. Então, quando nós falamos que somos cristãos, nós temos que conhecer mais de Cristo, praticar mais do cristianismo, conhecer mais da palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo para sermos
reconhecidos como filhos de Deus, nós temos que ter frutos do Espírito e, através da nossa postura de vida, nós honrarmos o nosso Pai Celestial, o nosso Pai e a nossa Mãe terrena. Trazer honra pela nossa postura de vida, pela nossa maneira de ser. Assim, nós trazemos honra não só a nós, por termos buscado informação, buscado conhecimento, nos especializado em alguma área. Esta honra não é só nossa. Essa honra, por trás dela, está o empenho da mãe, está o empenho do pai, está o sacrifício, muitas vezes, da vida conjugal do pai e da mãe, deixando de fazer uma viagem, deixando de investir algo na sua própria vida para investir nos filhos. Quantas mães e quantos pais se sacrificam em muitas questões pessoais para que o filho tenha uma boa formação, tenha uma boa faculdade, seja um profissional que se destaque na sociedade, mas se destaque pelo bem, se destaque porque ele é um profissional qualificado. E por trás disso está a mãe, está o pai, que deve ser honrado todos os dias. Assim como o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 2,15, a mulher será honrada pela sua missão de ser mãe, se ela permanecer na fé, no amor, na santificação e com bom senso. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial será honrado se nós permanecermos na fé, no amor, na santificação e com bom senso. É por isso que os dois mandamentos que se destacam entre os 10, aqui em Êxodo 20, os dois mandamentos que são os essenciais para a nossa vida e para a nossa comunhão com Deus, amar a Deus, né, acima de tudo, quando Deus coloca não terás outros deuses diante de mim, que é o primeiro mandamento, no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, e pegando a concepção do hebraico, não se farás, né, outros deuses diante de mim, não seja outro Deus diante de Deus. É isso que o texto, na essência do hebraico, quer dizer. Não seja outro Deus na frente de Deus. E quando a pessoa se torna um Deus? Quando ela não ouve mais a Deus, quando não segue mais a palavra de Deus, quando ela vai conduzindo sua vida pela sua própria interpretação e a sua própria maneira de ser. Então Deus fala: não seja um Deus diante de mim. É isso que é a essência do mandamento do hebraico. Não seja um Deus diante de Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. E desta forma você vai estar cumprindo o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Todos os outros mandamentos vão depender disso. Eu não mato porque eu tenho que honrar o meu pai. Honrar o meu pai e minha mãe terreno, honrar o meu pai celestial. Eu não adultero porque eu tenho que trazer honra. Eu não furto porque eu tenho que trazer honra. Eu não falo falso testemunho ou mentiras porque eu tenho que trazer honra. Eu guardo o sábado porque eu tenho que trazer honra ao meu pai e à minha mãe. Né? Então, todos os aspectos, né, dos mandamentos e da nossa postura de vida cristã que faz o que nós somos como cristãos, faz com que nós levemos honra ao nosso Pai Celestial e desta maneira também nós possamos honrar o nosso Pai e a nossa Mãe terrestre todos os dias. Então, como fica o dia seguinte aos dias das mães? Continue todos os dias do ano se portando de maneira em que você traga honra à sua mãe, que você traga honra ao seu pai, e firmado na palavra de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, você vai alcançar esta honra para a sua mãe, para o seu pai celeste e para você mesmo, que vai ser visto como uma pessoa íntegra, uma pessoa honrada, uma pessoa direcionada, dirigida pelo Espírito Santo, como filho e filha de Deus. Então, que Deus abençoe você de um modo muito especial, continue fortalecendo, que Deus conceda paz
e que você tenha essa comunhão com Deus de maneira muito forte e selada todos os dias. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as suas bênçãos sobre cada irmão e irmã que nos acompanham, que eles recebam da tua direção espiritual e que sejam filhos e filhas honrados e que honrem ao seu pai, à sua mãe e que honrem ao Senhor como Pai Celestial. Nós te agradecemos, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.